Olá, queridos amigos do Descomplica, estamos em mais um módulo e, de novo, nós temos um eixo temático. A gente já falou sobre aspectos sociais, a gente já falou sobre ciência e tecnologia, a gente já falou sobre comunicação humana, a gente já falou sobre vários aspectos, política, moral, ética, vários aspectos podem cair nas redações, especialmente no Enem. Hoje eu resolvi trabalhar um eixo temático que muitas vezes vai tangenciar questões que nós já trabalhamos em outros momentos. Só que hoje eu quero sempre focar nesse grupo social aqui, a juventude. É nítido que muitas bancas de vestibular gostam de trabalhar o jovem, a imagem do jovem, o comportamento do jovem, questões relacionadas ao jovem. Por isso, nada mais natural do que a gente ter um eixo temático de juventude. Vamos começar? Mãos à obra. A parte 1 diz, características do jovem contemporâneo. O item número 1, vou ler com vocês. Materialista, fútil, individualista, consumista. Muitas vezes, a visão que a sociedade demonstra ter em relação ao jovem é dotada de uma grande dose de determinismo. Explique essa ideia, considerando em que medida ela é pertinente. Bom, pessoal, para a gente tentar resolver essa questão e fazer essa reflexão sobre o jovem, eu tenho que explicar para vocês o que é o determinismo, uma corrente filosófica do século XIX. Você já lembra de ter estudado isso em algum momento? Não? Eu vou te dar uma dica. Depois vai aos vídeos do Descomplica, procura a parte de literatura naturalismo e você provavelmente vai ouvir lá falar sobre determinismo. Eu digo para vocês o que é. O determinismo pregava que o homem, o ser humano, o comportamento individual não era dotado de livre-arbítrio, ou seja, em outras palavras, o homem não tinha liberdade de escolha. Ele era determinado, condicionado por 3 fatores externos ou independentes dele. Quais são esses 3 fatores? O meio, o ambiente em que ele está inserido, o momento ou contexto histórico, o tempo em que ele está inserido e a raça ou hereditariedade, aquilo que ele herdou de seus pais, aquilo que ele traz consigo nos genes. O determinismo é facilmente explicável se você pegar, por exemplo, a escravidão. Se você nascia negro no Brasil no século XVIII, o que você era? Naturalmente, escravo. Não porque você tenha feito alguma coisa, não porque você tenha escolhido aquilo. Você não teve livre-arbítrio, você não teve liberdade. Você foi condicionado por 3 fatores. O meio, o Brasil, uma sociedade escravocrata da época, tá? O momento, lembra? Século XVIII foi o que eu falei, né? Então era uma época em que a escravidão ainda existia, não havia acontecido a abolição. E a raça ou hereditariedade. No caso, por isso que eu falei de nascer negro, né? E o determinismo pregava isso, que o comportamento das pessoas era sempre coletivizado desde que houvesse esses 3 fatores o influenciando. E aí quando você fala que, de repente, você já ouviu uma pessoa de maior idade, mais idade, né? Uma pessoa mais idosa, de repente olhando para um grupo de jovens que estão fazendo alguma algazarra num restaurante e falam, poxa, que garotos bobos, fúteis, que garotos que têm pouco a acrescentar. E essa visão muito negativa do jovem é uma visão muitas vezes reproduzida até pelos próprios jovens. Eu pergunto para os jovens, bom, os jovens em geral são irresponsáveis? Aí todo mundo, sim. São inconsequentes? Sim. São materialistas? Sim. Claro que alguns falam, depende. Mas a visão geral e coletivista é de que o jovem tem muitos defeitos e se existem virtudes, elas são individualizadas. Aí a questão critica. Explique essa ideia de determinismo. Pessoal, lembra que eu falei? O determinismo não fala que 3 fatores são externos ao jovem, meio, momento e a raça ou hereditariedade, né? Nesse caso, é claro que esses fatores vão influenciar. E se você tem um meio, como por exemplo um meio virtual, como o Facebook, que é uma ferramenta fantástica, mas pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Pode ter muita coisa legal e muita idiotice, né? O momento é o século XXI, a era digital que a gente está vivendo, a raça e a juventude. É claro que tudo isso influencia, mas cuidado, o determinismo não é 100% pertinente. É claro que existem exceções e é claro que o determinismo esquece de avaliar a índole, o caráter de cada um, a educação que foi dada pelos pais. Então é claro que muitos jovens podem ser materialistas, fúteis, individualistas, consumistas. Mas ao mesmo tempo, muitos jovens são críticos, conscientes, preocupados, buscam construir um mundo melhor sem agir de forma comportamentalmente errada. Isso é uma postura que depende principalmente da família, da educação, da base dos valores que foram dados.
Deu para entender? Então, feito tudo isso, ele fala, explica essa ideia considerando que medida ela é pertinente. Olha, a ideia não é pertinente porque simplesmente se esquecem de trabalhar, o determinismo esquece de trabalhar os valores internos do jovem. Isso poderia ser um argumento bem interessante para avaliar o comportamento da juventude hoje. Beleza?